Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo a mais um episódio do Prosa em Palco, o podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. Por aqui a gente conhece a história de grandes nomes da cultura, muita gente boa e hoje não podia ser diferente, viu? O nosso convidado é mais do que especial. Olha só esse currículo. Ele que é compositor, é músico, é mestre da rabeca e um dos mais importantes articuladores da cultura popular nordestina. Você agora vai conhecer se já não conhece, né? Nosso mestre Marcelo Baião. Seja muito bem-vindo ao Prosa em Palco. É um prazer enorme estar aqui no Prosa em Palco, fazendo parte desse podcast maravilhoso, aqui com a presença de vocês, com a produção. Agradeço diretamente ao convite hoje e trazer ao público um pouco da minha história, da minha vida, né? Falar um pouco da minha arte. Vamos falar de cultura, de coisa boa, né, com Marcelo? Com certeza, isso é bom demais. Vamos começar com esse teu primeiro contato com a música. Como é que a música surgiu na tua vida? Legal. A música surgiu na minha vida através de ouvir meus pais, assim, escutavam muita música boa na vitrola, então, assim, o ponto de partida foi aí, entendeu? E depois, naquele período dos anos 80, tocava muito forró, muita música nordestina e eu escutava isso bastante nas rádios e isso também me influenciou bastante. E aí eu tive o privilégio de começar a querer buscar tocar um instrumento, ter acesso a um instrumento musical, né? Na época, era tipo assim, fazendo um instrumento em casa, né? Pegava todo tipo de recipiente para poder cortar, fazer instrumento experimental e para tocar. Então, assim, mas foi ouvindo música, entendeu? Assim, o ponto de partida crucial para mim foi ouvir música através dos discos que meu pai colocava na vitrola dele para tocar na sala da nossa casa. Um bom músico, ele tem que ter um bom ouvido? Sim, tem que ter um bom ouvido para poder ele ter o domínio da afinação, ter o domínio da harmonia e da melodia musical. O ouvido bom, ele faz com que a gente decore com um pouco de facilidade algumas coisas que às vezes são até quase que impossíveis e perceptíveis aos ouvidos de outros que não são músicos. Ô Marcelo, multi-instrumentista, percussionista, você tem um currículo extenso, né? Verdade. Mas qual é aquele instrumento que te apetece mais? Assim, o instrumento que é o instrumento de base, que eu costumo dizer, o violão ele tá como, assim, o instrumento de base. Para muita gente, inclusive, né? Verdade, porque é um instrumento muito fácil de você estar com ele em qualquer lugar. Não precisa, né, se preocupar em eletrificar, em ligar. E outra, para compor, é um instrumento que fica mais aqui, base mesmo, acessível, sabe? É muito bom para compor. Então, eu costumo dizer que esse é o instrumento que sempre está próximo. Eu sou bem apegado. Os outros são instrumentos que vieram acrescentando na minha vida, no meu currículo de pesquisador, né, musical na área de técnica instrumental. Marcelo, você me falou aí que começou ouvindo, né, com aquilo que seus pais escutavam quando criança, enquanto criança. Mas como é que é a tua formação musical? Como é que foi essa tua trajetória ao longo dos anos? Certo. Ao longo dos anos, minha vida foi voltada assim. Eu fiquei... Os primeiros contatos com a música foi, como eu falei, só a parte de audição, de buscar o interesse pela música através de ouvir os discos, né? De ouvir os cantores da velha guarda, como se diz, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro e Marinês e outra série de artistas. Porém, a parte de estudar, de correr atrás para estudar música já foi com meus 10 anos de idade, que eu já estava indo para o batalhão, porque no batalhão da Polícia Militar, da PM em Campina Grande, tinha um projeto que era para ensinar música para a sociedade. E aí eu comecei a ter acesso para aprender flauta. Foi o meu primeiro contato. Ler música e aprender a tocar flauta. E aí eu fui para lá e selecionaram 150 alunos. E desses 150 alunos foi montada uma orquestra juvenil. E essa orquestra a gente se apresentava em vários lugares. E a gente tocava em paralelo com a orquestra que tinha de sopro da PM. Então a gente viajava a Paraíba toda, entendeu? E a gente foi selecionado. Daí eu não parei, comecei a estudar. Na época eu passei pelo DART, né, o departamento. Antes de ter o curso superior de música, e passei pelo DART ali dando ênfase e fui continuando estudando música, né? Aí fui para conservatório de música, né?
E daí não parei mais. Fui seguindo. Mas o meu forte foi a música popular, a música de raiz. Porque, tipo assim, eu não queria seguir uma carreira de um músico clássico, um músico seguir esse lado da música erudita. Eu queria a música popular. Não encontrava isso, até mesmo prestei vestibular para violão em João Pessoa, mas a minha tendência era desenvolver o aspecto da composição e trabalhar música nordestina autoral. Então, eu queria mais estar vivenciando a música popular. Tipo, e eu não via essa perspectiva de uma orquestra, né? Mas aí, seguindo dessa forma, eu acabei prestando concurso e fui para uma filarmônica, que é a Filarmônica Epitácio Pessoa, né? Qual eu tenho a honra de estar fazendo parte dessa orquestra agora há 17 anos já, desde o concurso que foi prestado. Nós já tivemos por aqui uma galera da Filarmônica também conhecendo a história desse pessoal, né? Muito por aqui. Tu lembra o que é que você tocava lá no iniciozinho? Lembra alguma canção que te marcava lá no início? Que a gente pode trazer aqui? Sim, que logo no início, quando eu comecei a tocar o instrumento, você diz? Sim. Sim, vou trazer aqui a primeira composição, digamos, certo? A gente já vai de música autoral. Já, vai de música autoral, viu? Já vou trazer a primeira composição que eu tive a honra, o privilégio de me inscrever num festival que tinha da música popular brasileira, que acontecia aqui no Teatro Municipal. Isso no meado aí de 98, por aí, para 2000, sabe? E aí, o que acontece? Eu consegui me classificar no festival por ser uma criança, né? E o pessoal, tinha muita gente até de João Pessoa, de outros lugares, né? De outros estados, que estava participando. E para mim foi muito legal porque eu fui ousado e trouxe um grupo folclórico para dar tiro de bacamarte, né? E a galera tava dando tiro de bacamarte e eu entrei representando com um chachado de minha autoria. E foi a primeira música que abriu as portas para mim estar aqui onde eu estou hoje, como compositor. Teve como referência um grande nome da música, né? Da nossa música, que foi Marinês. Você estava contando aqui nos bastidores que ninguém mais, ninguém menos do que Marinês, que acabou estando ali, né, entre os jurados. Isso. E reconhecendo o talento do Marcelo logo no comecinho da carreira. Logo no início ali. Ela viu como uma criança, né, com essa letra, já compondo assim. Aí pediu para mim fazer contato com ela. Pegou o telefone, essa coisa toda, e daí pra lá ela não parou mais. Me apresentou a Elba, ela gravou meu disco. Ela disse, vou gravar seu disco, vou lhe dar um presente, vai ser o seu disco. Uma madrinha, entendeu? Então vamos lá, vamos ouvir. Vou trazer Lampião Cabra da Peste, é a primeira música, certo? Marcelo Baião. Lembro Lampião Cabra da Peste, que viveu nessas bandas do Nordeste, a massacrar com os senhores, onde só sangue era os seus valores. Homem que andou por muitas terras, com os capangas a guardar a sua resta, pra não matar seus próprios defensores, que lhe guardava com carinho igual um doutor. Maria bonita quem falava, na língua que lhe fez saber o que é dor. E ele diz, não vivo sem o seu amor, como um galho e no alto uma flor. Como é que um menino de 13 anos já vem com a letra assim? Onde é que você encontrava inspiração, Marcelo? Eu encontrava nos cordéis e a história assim do cangaço, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas cenas e assim a questão do gibão, aquela indumentária de Gonzaga, né? Eu vi algumas passagens e algumas falas dele sobre essa questão da indumentária, daquela roupa, né? Dele se apresentar daquela forma. E aquilo ali, para mim, chamava muita atenção. E aí eu já, como ali
um menino interessado nessas questões, eu já fui tentando procurar saber por que ele se caracterizava daquela forma, que era bem forte, né? Tá com a sanfona e tá com um gibão de couro, né? Que ele fazia menção aos aboiadores vaqueiros do nordestino, mas também o chapéu era inspirado justamente, né, em Lampião, entendeu? Então aí foi um ponto de partida para mim já começar a buscar a influência do chachado, as referências, né? Então usei como referência e a questão da poesia foi a questão de buscar a leitura do cordel, entendeu? De ler cordel, de buscar e de ouvir os violeiros também. Então, assim, era um menino já meio, entendeu? Um menino já adulto, né? Tinha 13 com a cabeça ali de uns entendesse? 40, né? Pronto, já era meio assim. Desse jeito, né? Ô, Marcelo, como é que a tua versatilidade instrumental influencia? Porque não é só a letra, né? Tem toda uma questão do arranjo, da musicalidade toda. Como é que essa tua versatilidade influencia nessas tuas composições? Isso, na verdade, vem de ouvir bastante trabalhos. Por exemplo, fazendo pesquisa da música, não só da música nordestina, da música brasileira, nossa música popular brasileira, mas buscando, assim, quando eu comecei a estudar música, eu comecei a ter interesse em ouvir música de outros continentes, de outras culturas, outros povos. A exemplo da África, a exemplo da música americana, do blues, do jazz, entendeu? E procurando a música oriental, a música árabe, a música flamenca. Então, assim, eu procurava sempre estar escutando, variando um pouquinho, para poder ter sonoridades para trazer. Agora, lógico, né? Cada estilo musical com a sua particularidade, entendeu? Eu ia escutando discos e mais discos, entendeu? E para poder, quando eu comecei a desenvolver a parte de arranjos, né? De criar melodia, criar música, aí isso foi ficando uma coisa muito expansiva e também instantânea, porque eu costumo dizer, né? Hoje com a inteligência artificial, as IAs, a gente vê o pessoal formando, dá um prompt, né? Cria um texto, bota lá e tudo. Mas nunca fiz parceria de compositores, de outros autores. Fiz uma vez para um clipe que a gente fez do Rio São Francisco, sabe? Com outro compositor, mas eu nunca optei porque a minha coisa é muito instantânea. É como se eu recebesse pronto, entendeu? Música pra mim, tipo assim, teve uma das músicas que eu vou tocar aqui também, pra vocês ouvirem e conhecer, que é uma valsa, que essa música, ela assim, ela retrata tudo que eu tô te falando agora, falando para os ouvintes. Retrata esse processo instantâneo, é uma conexão que tem com o universo sonoro, que quando o universo sonoro, né, supremo quer dar o presente, vem pronto e já vem pronto com letra e com melodia, sabe? Com introdução, com solo, vem tudo pronto. Então, assim, isso eu vejo que foi eu acho que foi uma continuidade da forma que eu foquei dentro da música, dentro do universo do campo da criação musical, principalmente. A gente já pode ouvir, né? Pode, sim. Já tá falando da música, vamos ouvir. Vamos embora. Antes de tocar, eu vou só explicar aqui um prefáciozinho rápido para você entender, certo? Essa música se chama Balé de Flores e é uma valsa, certo? Essa música é uma conexão com o universo, literalmente porque eu tive um sonho e eu tava flutuando, voando, e eu via um campo muito bonito, esverdeado, com muitas flores brancas, fazendo movimentos de balé. E eu vi uma caixinha de música no meu ouvido tocando a melodia que eu vou tocar aqui agora. E isso, quando eu acordei, eu já consegui pegar e rascunhar uma letra e já ficou pronto na mesma hora, entendeu? Eu acordei de madrugada com essa música tocando como uma caixinha de música no ouvido, entendeu? E agora a gente vai ouvir. Vai ouvir, exatamente. Balé de Flores. Tem um balé de flores no jardim, ali brincar, ali está lindas rosas e a lua ali iluminar.
as cores que eu vi bailar no céu não era azul anil, mas estava a cintilar no azul celeste lua, lararê, laraialaiá. Sou o sol, se és o luar neste balé de flores, como se o dia e a noite se encontrou, pra vir assim então poder bailar no balé de flores luar. Você que está chegando agora no Prosa em Palco, a gente está recebendo aqui com muito carinho nosso mestre Marcelo Baião. E aí vamos explicar o porquê de mestre, né? Ah, sim. Vamos lá. Vamos falar eu quero duas explicações, certo. Na verdade. Por que Marcelo Baião e esse mestre vem de onde? Tá, joia. Primeiro vamos falar sobre Marcelo Baião. Quando chegou por volta de 2002, eu formei um grupo regional que se chamava Baião de Cordas. Então, Baião de Cordas é um grupo que a gente trabalhava como uma linha de referência seguindo muito a música armorial e pegando a referência do Gonzaga e instrumentalmente falando, como o baião em si, né, a sanfona, né, tá presente, assim como a sanfona, o triângulo, zabumba. Mas aí a minha referência foi sempre, ali no instrumental, era o quinteto violado. Então, eu tomei aquela referência do trabalho do quinteto violado. E a rabeca e os outros instrumentos mais, rústicos, eu trazia com a influência direta realmente da música armorial, entendeu? Experimentando instrumentos de cerâmica, né? Instrumentos tipo marimbau, lata com a corda, e assim, sons diferentes, uns sons mais nordestinos. Apresentação, tipo, um pouco de apresentação teatral também, onde eu saía de dentro de uma rede, simbolizando os enterros no sertão, que não tem, né? Sim, que o funerária. Exatamente, nas redes. Então, trazia aquilo ali, trazia os cantos também das excelências, né? Entendeu? Então, trazia essas influências diretamente da música nordestina, de que muitas pessoas não conhecem mais, né, hoje. Então, aí o Baião de Cordas era tudo isso. E aí eu toquei durante esse projeto durante 10 anos. E as pessoas me chamavam... Aqui em Campina? Aqui em Campina, exatamente. E aí as pessoas chamavam de Marcelo, cadê Baião? Então, ficou isso aí, Marcelo Baião, porque do Baião de Cordas. Então, todo mundo é o menino do Baião o menino do Baião ou o menino do Baião de Cordas. Aí, eu sei, é Marcelo. Sim, então é Marcelo Baião. Aí ficou Marcelo Baião. E daí ficou Marcelo Baião. Batizou. E aí, Marcelo Baião tem uma ligação muito forte com a rabeca, né? Então, muito daí forte. que vem esse mestre? É daí que vem esse mestre, exatamente. O trabalho que eu fiz voltado à rabeca foi um trabalho muito intensificado, porque eu sempre optei, apesar de em alguns shows e apresentações eu levar o sanfoneiro comigo, sempre andando do meu lado, né? Mas a rabeca é o instrumento que eu sempre dei ênfase, sabe? A rabeca sempre eu dei ênfase para estar na frente do meu trabalho pelo tipo de arranjo que eu optei para colocar nas minhas músicas, entendeu? E então, assim, por isso que vem também a questão do nome Baião de Cordas. Mas aí a questão da rabeca surge justamente quando... do mestre, surge aí quando eu fui convidado e selecionado para participar de um projeto intitulado na LPG, no caso Paulo Gustavo, né, do ano passado, a websérie dos mestres tradicionais de Forró da Borborema, que era fazer justamente, pegar 15 mestres, 15 artistas
da nossa cultura, da nossa região e circunvizinha também, outras cidades próximas, tanto na área da culinária, na área da música, do artesanato, e assim, seguindo essa parte, foram selecionados esses mestres. E aí eu passei a ser visto como mestre, reconhecido através da cultura, né? Do Ministério da Cultura, qual hoje eu estou liderando também um ponto de cultura, que a gente está no processo para inaugurar em Campina Grande um novo ponto de cultura através desse reconhecimento de mestre como rabequeiro, né? Para poder continuar levando à tona, ensinando e passando para outras pessoas que vão aprender o instrumento para que não deixe morrer isso, entendeu? Então isso foi o ponto crucial como mestre, né? Foi essa websérie, sabe? Ô Marcelo, para quem está em casa acompanhando aqui o Prosa em Palco, eu já fiz essa pergunta aqui nos bastidores, mas acho que vale explicar para a turma o que é uma rabeca. Porque muita gente, essa nova geração, às vezes não conhece o instrumento, é um instrumento mais antigo. Como é que funciona e como é a rabeca? Bom, a rabeca é um instrumento mais rústico, digamos que é a matriz para o violino, né? Vamos supor que fiz o corte da madeira, mas aí é mais inacabada. Tipo, o violino é uma coisa mais, digamos, refinado, com acabamento clássico, exatamente. Digamos que a rabeca ela é um instrumento de influência oriental, né? Que a gente acabou absorvendo na nossa cultura brasileira, mas um instrumento, digamos, mais antigo, né? É a mãe do violino, né? É o berço de tudo, assim. Então, assim, um instrumento que tem uma sonoridade única, né? Quando a gente fala a qualidade do timbre, se difere de um violino, assim que a gente escuta, né? A forma de se tocar também não exige a técnica que se exige no violino. É um instrumento, porém, difícil de tocar, porém, mais de acordo com a afinação mais tranquilo, e a posição não exige uma posição de tocar, por exemplo, o violino toca aqui embaixo do queixo, a rabeca toca aqui no peito, assim, mais que à vontade, entendeu? Não segue a postura que segue no clássico com o violino. Então, digamos isso. Mas, porém, as afinações que existem na rabeca, existem afinações, vários tipos de afinações, entendeu? Que ela é feita justamente para se adequar com o padrão do que é tocado e do que é cantado, porque ela serve a certas afinações para acompanhar a textura da voz, que seria a qualidade da voz do artista, né, que canta e que toca a rabeca, entendeu? Por exemplo, no cavalo marinho, que é o baião do cavalo marinho, já é um baião voltado que é a cultura da Zona da Mata, né? Pernambuco. Não é como o nosso baião do que Luiz Gonzaga, já é diferente. Ele é mais rápido, ele tem outra linguagem. E aí entra outra afinação, que é um padrão chamado afinação cavalo marinho, que já é puxado para a rabeca pernambucana, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de afinações, a rabeca é a mesma, mas aí com a afinação que vai mudando, ela vai virando outras rabecas, entendeu? Com outras sonoridades, com outras propostas. E isso aí é onde começa a ficar interessante o negócio, entendeu? Rapaz, uma verdadeira aula, viu? Pra você que tá assistindo o Prosa em Palco hoje, não é à toa que o homem é mestre, não, viu? É uma verdadeira aula. O que é que a gente pode trazer de música do tempo do baião de cordas aí? Vamos fazer isso. Vou trazer agora Cascavéis, que é uma música que sempre marcou muito. E é uma música que retrata a questão da serpente, da cascavel, certo? E a estratégia do homem também. Porque no caso da serpente, ela no seu habitat, ela não está nunca errada, né? Ela está lá só... quem vai lá é que está errado, como se diz, entendeu? E ela tem o seu habitat. Porém, a estratégia dela no momento da defesa, né? Ela se arma, ela se prepara, ela dá o aviso ainda, mas ela dá o bote. E ela tem um veneno e o veneno pode ser fatal, né? Se não tiver um socorro, né? Para se livrar. E aí o homem, ele também é dessa forma na sociedade. Então eu faço uma analogia, entendeu? Da serpente, da cascavel, justamente com a estratégia do homem. Então eu tenho duas músicas que eu gosto de frisar essas questões, é a Cascavel, Cascavéis, melhor falando, e depois tem outra que eu vou falar também sobre ela, que eu gosto também dessa música, é da época do Baião de Corda, mas vou conversar por Cascavéis, tocando então, aqui, certo? Lá. Então vamos lá.
Me vejo em meio à seca, escuto um arrastar suspeito a ponto de me picar. Não sei se isto são os homens, será que eles vêm dos montes como cobras a me olhar? Me vejo em meio à seca, escuto um arrastar suspeito a ponto de me picar. Não sei se isto são os homens, será que eles vêm dos montes como cobras a me olhar? É a picada certa na veia do coração. Os homens de hoje são feras que se arrasta pelo chão. É a picada certa na veia do coração. Os homens de hoje são feras que se arrasta pelo chão. Homem macho, sim senhor, que se arrasta pelo chão. Homem macho, sim senhor, que se arrasta pelo chão. Cascavéis. Quer tocar outra logo? Quero. Que você falou? Então vamos outra. lá, vamos. Pronto, Já vamos emendar no baião de cordas, porque aí depois a gente vai falar dos projetos. Tá legal, vamos nessa. Então fazer mais um aqui que tem essa mesma característica também, que essa daqui foi em uma caçada que eu tava com meu pai e eu vi um senhorzinho que morava sozinho numa casinha no pé da serra e não tinha nenhuma casa próxima. A gente andou bastante e encontrou essa casa, a única casa nessa região que a gente tava lá. E ele falou pra mim sobre justamente uma serpente também, que ela descia da serra, que eu perguntei, deve ter muita serpente aqui, né? Ele falou, tem, sim, tem uma que vem todo dia. Ela desce, ela vem no curral, mas ela não mexia com o gado dele lá, né? Mas tinha uma briga entre o lagarto e ela. E essa briga me inspirou, quando ele contou essa história, ele disse que o tipo do lagarto, né, que é o famoso tejo, né? Mas que ele, na linguagem dele, ele chamava papavento, porque ele tinha uma bolsa, né? E esse lagarto, ele ia no pinhão roxo, ele falou, ele vai lá no pinhão, e quando a serpente, a cascavel tá brigando, ele vai lá no pinhão e morde, é um antídoto, e volta pra luta, entendeu? E aí eu achei isso tão interessante, e eu comecei a ver que o nordestino é tão persistente, né? A gente nordestino não desiste, é firme e forte, tem sangue no olho, como se diz. E aí eu digo, caramba, isso é muito legal, vai dar em poesia, vai dar em música. E eu fiz também essa daqui, que é bem interessante. Que é o Baião do Papavento, o nome dessa canção, certo? Carreira em meio à seca sobre o chão, me lembro bem, viu? Vi a cascavel brigar com papavento no sertão. Carreira em meio à seca sobre o chão, me lembro bem, viu? Vi a cascavel brigar com papavento no sertão. Quem já foi lá do sertão, essa história já ouviu e até já assistiu a poeira levantar. Se a cascavel pensou que vencia, corre o papavento pensando em voltar. Carreira danada com tanta agonia, só pede peão, pode lhe ajudar. Eu comparo o papavento que voltou com a esperança de poder vencer a cobra que estava a lhe esperar. Eu comparo o papavento que voltou com a esperança de poder vencer a cobra que estava a lhe esperar. Com o povo nordestino, providência a esperar, persistindo no destino de ninguém querer olhar. Mas se o povo pensava em ter algum dia alguém que viesse no Nordeste cantar uma cantoria de luta infinita, como o papavento luta sem findar. O povo pensava em ter algum dia alguém que viesse no Nordeste cantar uma cantoria de luta infinita, como o papavento luta sem findar. Bom demais! Marcelo Baião aqui Valeu, no Prosa em Palco. A gente batendo um papo muito legal sobre a essência da cultura nordestina, viu? E por falar nisso, nessas suas composições, nessa sua vivência, grandes nomes já gravaram composições suas, né? Como é pra você, Marcelo, ver? Pra mim é um orgulho muito grande. Muito grande. É incentivador demais, sabe?
Nomes como João Lacerda, Sim. Sandra Belê, Marinês, enfim. Exatamente. Tagine Godin, né? Legal demais. Tagine Godin, eu fiz uma homenagem a Genival Lacerda, né? Assim que, por pouco tempo. E a música, e João Lacerda pediu para gravar, e Tagine Godin pediu também para gravar. E a gente fez esse trabalho em conexão ainda no final da pandemia, né? Para mim, assim, esses artistas ter esse carinho, né, com o meu trabalho, não tem nada que pague isso, sabe? Eu vou citar aqui uma história bem rápida também de Dominguinhos, no projeto 6:30 em João Pessoa, onde eu estava fazendo a abertura lá, e ele tocando com a banda dele. E ele fez ele me viu na passagem de som, eu estava passando som antes de tocar para abrir o show. E ele parou e ficou, eu nem tinha conhecido porque estavam afinando a luz e ficou muita luz no meu rosto, eu nem conheci que era ele, né? Mas ele ficou lá prestigiando, sabe? A passagem de som e uma música, ele focou em uma música que eu estava passando, em homenagem a Luiz Gonzaga. E como Luiz Gonzaga, assim, foi muito da vida dele, né? Ele ficou emocionado. E depois ele foi pro palco e ele começou a cantar e convidou o Pinto do Acordeon, Santana, que tinha estourado, sabe? Na época tava bem escutado. E aí eles subiram, depois que eles subiram, os convidados, né? Quando desceu Santana e desceu o Pinto do Acordeon, eles se sentaram próximo, porque tava lotado lá no Cine Banguê. E eu sentado embaixo, assim, na borda, eles sentaram do meu lado, né? E eles disseram, eu duvido que Dominguinhos não lhe chame. E foi dito e feito. Só deu tempo eles terminar de falar. Ele disse, tem um rapaz que abriu o meu show, não sei nem o nome dele. E ele abriu o meu show aqui e eu gostaria muito que ele subisse no palco. E aí eu subi no palco, cantei uma música que eu fiz em homenagem, a música que eu tava passando o som, né? Em homenagem a Luiz Gonzaga, e ele se emocionou, ele chorou lá. A plateia levantou. Esse foi um dos maiores registros da minha vida. Entendeu? Eu acredito. Tá lá na websérie. É de Glen Miguel aqui de Campina Grande. Ele tava com o pai dele e eles presenciaram. Isso mesmo, com Edmar Miguel. E presenciaram essa cena que eu tô te dizendo agora. E foi muito marcante isso, sabe? O artista é muito bom, né? Muito bom, muito bom. Ele tocou a música como se a gente já tivesse tocado várias vezes. Só que o que foi diferente é que ele chorou, se emocionou e ele pediu pra mim repetir, né? Eu toquei, ele, não, você não vai agora, repeta essa música, por favor. Toca novamente. O Dominguinhos, né, a gente teve um contato aqui com o Luizinho Calixto, ele falando das histórias com o Dominguinhos também. Você, uma artista que marcou a vida de muita gente, né? Pra mim, isso foi uma passagem que marcou muito a minha carreira, sabe? Uma música, né? Então, quando tiver uma oportunidade aqui, eu mostro uma parte, um trecho dela. Viu? Ótimo, que bom demais. Então, não acho que a gente já pode mostrar. Que se tiver um trechinho da música... Pronto, vamos lá. Tem aqui. Estrela Matutina. Onde anda o rei do Baião, que um dia o sertão deixou, brilhou a estrela matutina no céu quando ele chegou. Onde anda o rei do Baião, que um dia o sertão deixou, brilhou a estrela matutina no céu quando ele chegou. Cantador que canta o sofrimento sertanejo, esse traz no peito alegria e também dor. Tem a esperança como o sol que vem nascendo, mas também sabendo do calor abrasador. Grande Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga, é verdade. Marcelo, você é um cara que, além de trabalhar à frente, trabalha também nos bastidores. É um cara que cria projetos de valorização da cultura nordestina, da música nordestina. Você mesmo, eu sou conservador da música. Como é para você esse universo? Trabalhar nos bastidores? Quais são as alegrias e desafios desse trabalho? É bem interessante isso. Por exemplo, quando eu dei um tempo assim em relação aos palcos, porque está ainda, né? A questão comercial tomou conta de tudo e assim a nossa música ela ficou um pouco imprensada, né? Digamos, os artistas ficam um pouco comprimidos. Então assim foi quando eu resolvi realmente começar, porque quando eu comecei eu tinha 13 anos, eu estou hoje com 46 anos.
Então, assim, quando eu observei... São 33 anos exatamente. de Na primeira, história, né? Na primeira década, eu já estava chegando em 800 músicas. Na primeira década, entendeu? Então, aí, o que foi o ponto de partida? Então, eu digo, pô, eu quero ser um produtor musical e produtor fonográfico. Por quê? Porque eu quero catalogar tudo. Eu quero deixar para minha geração, né? Dá para saber de tudo que você fez? Você lembra de tudo que você fez? Lembro sim. Tem muita coisa. Muita. Porque assim, né? A gente fala no popular mesmo, tipo, 800 músicas. É na primeira década, pra você lembrar de tudo. Com certeza. A sonorização de tudo. Melodia, enfim, composições. Lembro porque é tipo assim, hoje, como eu catalogo e eu coloco tudo, eu sou produtor fonográfico da UBC, a União Brasileira dos Compositores, e eu faço tanto isso com minha obra como a obra dos outros, entendeu? Cadastro por referência e crio os fonogramas. Então, catalogando isso, sim, fica mais fácil de eu estar em contato com a minha obra, porque quando a gente que não tem um grupo, que você não está no palco, que você não está reciclando ou repassando seu repertório, é notório que você vai esquecer. Isso é qualquer coisa, né? Um livro que você passou 10 anos e algumas páginas você memorizou e o restante você, entendeu? Esqueceu. Como se diz, esquece, é natural, né? Porém, como eu te falei, muitas das obras, das minhas obras, das músicas, a partir do processo de catalogar, então facilita muito o reconhecimento. A lembrança melódica, entendeu? As letras estão catalogadas também, isso quando eu puxo, né, que eu vou no meu banco de dados, aí eu vou repassando e eu sempre estou lá. Eu vou fazer uma pergunta, Marcelo, mas por curiosidade, que eu acho que pode ser a curiosidade de muita gente aí. Você, como grande compositor, como é que funciona? Um artista vai lá, escolhe uma canção tua. Como é que é esse universo e essa troca entre os artistas? Certo, é bem interessante isso. Por exemplo, hoje, quando você lança uma obra, por exemplo, plataformas, né? Alguém vai lá, viu essa obra, entendeu? Sua composição, e ele vai contactar através da sua editora que distribui sua música. Aí, a partir dali é feita uma negociação, entendeu? E outra forma é o contato direto. Tipo, eu vou citar um exemplo bem interessante disso, de um artista que é bem conhecido, que eu tava na Vila Forró e Capilé, ele chegou no meu camarim e ele disse, tem Cirano, da dupla Cirano e Cirino. Então, tudo doido com a música que você cantou aí, aqui no show. Você fez o seu show aí com música autoral. Eles enlouqueceram com a música sua. Falando na vaquejada, essa coisa toda, né? E eles podem vir aqui no seu camarim. Eu digo, pra mim é uma honra. Eu até conhecer eles que eu não conheço, pessoalmente. E ele veio, pegou meu contato, tudo, né? E foi bater na porta da minha casa. Entendeu? Ele, na época, eu tô te falando de 2003. Eles pagaram R$4.000 e veio só ele, porque o outro irmão dele estava no ônibus e eles pararam próximo, que eles iam tocar em um comício de Rômulo Gouveia, no Parque do Povo. Eu morava próximo à Cavesa. Ele chegou lá com a indumentária, só não estava com a sanfona nos peitos, como se diz. Mas chegou de chapéu, teve até o susto, de bota branca. E quando eu vi que eu recebi ele disse, eu vim parar na sua casa. Eu vim atrás da música. Aí pagou esse valor, pediu a liberação. Naquele tempo, R$4.000 era muito dinheiro, né? Era um dinheiro, né? Mas hoje em dia não é. Hoje não, mas naquela época valia. Naquela época vale ressaltar que valia. E eu não sabia nem quanto era, porque ele botou um envelope lá, o pagodinho botou no centro, entrou na minha sala e botou no centro da casa e da sala. E aí ele pediu a liberação dessa canção, mas ele não falou em comprar, entendeu? E eu também não ia vender de maneira alguma, entendeu? Aí eu sei que ele pegou e ele não gravou a música. Quando o Marinês faleceu, ele estava presente e eu estava também. Ele queria me levar para Aracaju, entendeu? Para fazer esse recompor para mim. Só que ele não combinou uma coisa certa. Ele me levou na tora, assim. Saiu de lá, ele não me levou. E eu tinha família, não tinha como sair. Naquele momento eu digo, eu posso até pegar um voo no outro dia, mas eu preciso ir na minha casa. Ele, se você quiser, você desça do ônibus. Que você vai, eu vou lhe deixar na estrada. Aí ele fez isso. E eu tive que descer e fiquei na metade do caminho aqui na Federal do Cajá. Imagina aí. Entendeu? E
embora dar meu São pulo. histórias. É. São histórias, não, mas são histórias. Diga aí, tu tá dizendo como é. Como é a vida. Ô Marcelo, falando desses projetos, Dia do Rojão, conta um pouquinho pra Dia gente. do Rojão, bem interessante. Dia do Rojão começou a partir de uma iniciativa, né? Eu fiz com o Fredi Guimarães, ele era da banda Cabroeira, e ele chegou para mim, vamos montar um projeto juntos, você tem essa sua qualidade musical, e você é conservador, eu também sou, vamos cuidar de fazer um projeto na Feira Central? Aí eu disse, bora. O que se trata de quê? Ele se trata da gente montar alguma coisa que toque forró. Então pronto, a gente vai fazer forró no meio ali, onde tem a feira de carne, a gente vai conversar com os feirantes, vamos fazer uma experimental. Sei que no primeiro final de semana que a gente fez experimental, levando tudo, o estúdio, eu botei um estúdio de gravação lá dentro, eu coloquei uma estrutura com som e a gente construiu uma casa de taipa lá, entendeu? Para poder fazer forró de pé de parede. E essa coisa virou o Dia do Rojão. Isso tomou uma proporção tão grande que ainda hoje está lá, entendeu? Tá lá a casa, lá com o nome Dia do Rojão, é na feira onde era a coisa mais horrível do mundo de se passar, porque era terrível, sabe? E aí ficou uma coisa mais linda do mundo, organizada, hoje tem palestras, tem show cultural, tem tudo. E um espaço tão rico, e um espaço tão rico. Então, a gente não precisou de apoio, senão dos feirantes mesmo, que chegaram, a gente quer forró, porque a gente deu um outro tom, deu outra cara ali, aquele mercado ali da Feira Central. Transformamos a feira em um ponto cultural, sabe? Então, o Dia do Rojão foi exatamente isso. Ô Marcelo, na questão de organizar esses eventos, organizar festivais culturais, que também é da sua área, como é que você entende o retorno do público e a importância desse retorno? Porque a gente sabe que apoio não é uma coisa tão fácil de se conseguir, principalmente nos dias atuais. Mas a resposta do público ainda vem nessa mesma proporção? Boa pergunta, gostei. Porque essa coisa de fomentar o público, de fazer com que as pessoas cheguem a participar, a interagir com a cultura, principalmente com a cultura popular, né? Eu costumo dizer que qualquer movimento que se faça com a cultura popular ou com qualquer outro segmento, certo? Artístico e cultural, tipo assim, sempre vai ter público. As pessoas, elas precisam que exista atividades e movimentos para poder eles fazerem parte. Eu vou citar o exemplo. A Cantina Nordestina é um espaço particular que funciona aqui no bairro do São José. Tipo, mês de maio eu fui chamado para fazer um forró experimental lá, né? E a gente fez os finais de semana. Se você ver, a gente conseguiu movimentar e a galera começou a ir para lá e tava virando um point. Então, as pessoas hoje a gente parou no mês de maio, entendeu? E aí demos uma parada só pra gente sentir. As pessoas estão tudo procurando. A gente quer forró, a gente quer o forró da Cantina Nordestina, entendeu? Então, assim, a gente levando música dessa natureza, né? Música raiz, entendeu? E tendo público para poder consumir. As pessoas querem, as pessoas sentem à vontade. Eu não falo de turista, eu falo de pessoas da nossa cidade, entendeu? Que se faz, as pessoas vão, as pessoas querem, as pessoas valorizam, eles gostam. Entendeu? Então, assim, o problema que está acontecendo na nossa cidade hoje, atualmente, é que as pessoas, tipo assim, não tem. Então, assim, não tem, descentralizou. Desde quando acabou as fogueiras de São João, acabou as quadrilhas de rua, né? Então, centralizou muito a coisa, entendeu? E aí tomou outro rumo para a cultura popular, entendeu? As pessoas estão buscando ir no fluxo. Né? Então, ser diferente... Isso. Exige ainda mais do artista. Fico muito feliz de ver hoje o nosso secretário de Cultura, né, André, com a proposta de São João ano todo. É uma proposta que é justamente fazer com que aconteça o forró nos outros períodos, não fique só, né, voltado ao São João. É aquele forró autêntico, né? Isso mesmo, isso é animador, sabe? Bem animador. É difícil manter essa cultura viva? É bem difícil. É difícil em relação aos financiamentos, né? Porque se a gente não for buscar os editais, entendeu? Para que a gente possa ter sustentabilidade, porque o artista que faz isso, ele come, ele veste. Ele, para comprar um instrumento, ele tem que ralar, fazer as economias. Instrumento não é barato, entendeu? Existe uma manutenção de vida, de equipamentos,
de translado, né? Para subsistir tudo isso com pouco recurso, né? Sem financiamento, não dá. Fica realmente quase que inviável e impossível. Mas, porém, aí como o artista que faz isso, ele é teimoso, ele não desiste, né? Tem nordestino, né? Ainda por cima, aí não desiste não deixa. Tipo, quando vem na veia, não tem como. Não tem volta, né? E o artista, ele tem um papel importantíssimo no fortalecimento dessa cultura regional, né? Temos aí você nessa persistência e que, graças a Deus, já consolidou sua carreira. Mas é muito difícil a gente ver novos artistas com esse mesmo pensamento. Com certeza. Né? Principalmente essa nova geração que a gente falava, a gente conversava antes sobre isso, sobre como é difícil se manter culturalmente, né? Porque a gente valoriza muito o que é de fora e acaba esquecendo um pouquinho do nosso. Perde essa referência. Verdade. Porque aí são novos... Aí eu vou tirar o exemplo da Rabeca, por exemplo. Para manter viva essa cultura, a gente estava falando, né? O Marcelo estava citando aqui, que em Campina Grande são 2 ou 3. Isso né? mesmo. São 2 ou 3 músicos que, de fato, tocam um instrumento como a Rabeca. Quando a gente teve o Luizinho Calixto aqui no podcast, ele falou sobre a sanfona, né? Sobre o fole de 8 baixos, que eles contam ali uns 7, 8 que ainda sabem tocar. Então, pessoas como Luizinho, você... tem um papel fundamental de manter essa cultura viva, de perpassar o jeito de tocar a Rabeca, o ensinamento. Então, é uma tarefa difícil. Muito. Né? Verdade. Para dar continuidade é bem difícil. Tem que ter amor em primeiro lugar, entendeu? Tem que gostar do que faz. É tanto que a nova geração não tem uma referência. Por isso que está ficando cada vez mais esquecido alguns instrumentos e alguns gêneros da música, entendeu? Por exemplo, quando se fala forró, a gente sabe que são vários gêneros que estão ali dentro, né? Quando a gente fala de forró, vem o shot, vem o baião, vem, né? Maracatu e outros estilos que agregam, né? A esse estilo. E aí, sabe o que eu acho interessante também, Marcelo, é que tipo, o que faz sucesso hoje, né? Dentro desse universo, são os forrós de antigamente. Esses artistas que você vai, que você quer ouvir aquilo... Sabe aquelas coisas de antigamente que todo mundo fala, né? Certeza. Ouvi Marinês, ouvi Luiz Gonzaga, ouvi Jackson. Certeza. Porque hoje em dia é mais difícil novas canções desses gêneros mais culturais, elas ganharem uma ascendência nacional como esses artistas ganharam. Com certeza. Por isso é importante a gente valorizar o nosso. Nós temos bons artistas aqui em Campina Grande. Com certeza. Né? Então, vale a reflexão a respeito desse tema. Viu? A gente está recebendo aqui nosso mestre Marcelo Baião, um conservador da cultura regional, um cara que tem muito para ensinar. E aí, dentro de todas essas histórias, eu vou pedir para você tocar a música. Se você disse que me lembra de muita coisa. Certo. Que você contou a história do Cirano Cirina. Sim, enfim, vamos embora. Vai ser um ouvir prazer. mais música? Vai ser um prazer deixar essa música aqui para os ouvintes e tocar para vocês, ok? Então, essa música, ela é uma música também que é bem forte, que traz a memória do vaqueiro, né? Então, assim, foi uma referência para eles, foi como se eles tivessem voltado na infância, entendeu? E é bem forte a questão do aboio, porque eu vejo o aboio como uma oração, entendeu? Verdade. Tanto que quando o aboiador, o vaqueiro aboiador, ele tá aboiando o animal, o gado, né? No caso, a vaca, o gado, o boi, tiver ele solta lágrima, ele chora. Então ele sente, né? Ele tem uma ligação sentimental e espiritual. Muito forte, muito né? forte, entendeu? Então, assim, quando você vem ver a origem também da sonoridade do aboio, e você vem ver a influência totalmente árabe. Então, os mouros, entendeu? Então, você vem aquela sonoridade do aboio. Então, isso é um mantra. Tu tá entendendo? Então, isso é muito espiritual. Então, quando eu começava a ouvir os aboiadores, né? Nesta vida de vaqueiro, andei por canto apertado, veja como é corrida de boi, andando em cavalo vexado, aqui ninguém não se intriga, quem tiver pena da vida, não bote cavalo em gado. Então isso é muito forte, entendeu?
Bonito demais. Bonito, é muito forte. Eu vou trazer a música aqui para os ouvintes, que foi o que Cirano se encantou com essa canção, viu? Destino Nordestino. O sol se deita quando a noite vem chegando. Eu ajoelho e prosto-me a rezar. No outro dia, quando o sol já vem raiando, no meu sertão já chega a hora de lutar. Na minha vida de luta de nordestino, este é meu hino que eu trago pra cantar. Na minha vida de luta de nordestino, este é meu hino que eu trago pra cantar. No meu sertão, desde do tempo de menino, que meus pais me colocavam num cavalo a galopar. Nem o gibão sobre os meus ombros ficavam firmes, eu com medo dos espinhos da Jurema me furar. Mas hoje em dia não sou mais nenhum menino, sou nordestino e meu destino é cantar. Mas hoje em dia não sou mais nenhum menino, sou nordestino e meu destino é cantar. Não dá pra entender por que se encanta com a canção. Marcelo, o cara que tá aí chegando também na criação de conteúdo. Sim. Conta essa história. Como é que esse cara aí vai parar na internet? Vamos lá, né? A partir do processo que eu comecei a catalogar as músicas, né? Criar os fonogramas, começando a fazer esses arquivos, né? Que é importante, que era subir para as plataformas esse trabalho. Então, daí vem a questão justamente de entrar eu acho que é o momento de eu não deixar isso só para mim, né? Com tanta música que não foram lançadas. Eu acho que é muito egoísmo deixar isso para mim. Então, como todo mundo tá nas redes sociais, eu vou colocar para, em vez de estar fazendo uma selfie de qualquer coisa, né? Eu vou colocar o meu forró nordestino lá na ponta. Aí eu comecei a fazer os canais e começou a dar uma movimentação boa. E a galera começando a gostar, a acompanhar. E aí eu comecei a criar um canal no YouTube, né? Que é Panela Sonora. E publicar trechos de música, né? Colocar passagem da minha vida, né? Colocar arquivos, né? De shows e coisas que já passaram pela minha vida musical. E daí também não parei mais. Tipo, todo dia se eu compus, eu escrevo alguma coisa, assim que eu catalogo, eu já vou lá. Coloca também. Coloco, ou faço uma live, ou coloco mesmo, posto como shorts, como vídeo, e assim segue, entendeu? Lá no Instagram. E assim eu vou indo. E assim eu vou indo, né? Quem quiser seguir, vai lá no @BaiãoRec, que vai me seguir no Instagram, né? Quem for, como Marcelo Baião, vai me encontrar em todas, certo? Só é chegar, colocar Marcelo Baião na busca, que vai me achar lá as redes sociais, mídias sociais, como se diz. Mas aí é justamente para deixar essa parcela, né? Mostrar que tá lá, a cultura nordestina, né? Minha contribuição. Acho que é uma forma carinhosa, né? Com o público. Marcelo, a gente vai chegando ao final da nossa conversa muito boa, mas a gente não pode deixar de falar do futuro. O que é que a gente pode esperar? Projetos, álbuns, enfim, o que é que a gente pode esperar de Marcelo Baião? Legal, eu vou começar aqui frisando já nessa parte aí, a gente fazer esse feedback aqui rápido. Já agradecendo de antemão a toda a produção, pelo esse convite maravilhoso do programa, de estar aqui trazendo um pouco da minha vida, né, artística, né? E sobre os projetos, vem justamente agora essa coisa do São João, o forró o ano todo, né? Que a gente, pela Cantina Nordestina, com um incentivo de 2 empresários de Campina Grande, que era o dono da cachaçaria
e a esposa dele, né, que é o nosso querido Zailton e Rivane. E aí eles estão apoiando e abriram espaço para que eu possa criar esse movimento cultural em prol da gente fazer um point de encontros musicais com os forrozeiros, entendeu? E outro ponto de partida de projetos é a Cactus Produções. Eu venho em conexão com o Dr. Franco Amaral, um dos caras que vem criando e deixando uma parcela maior de contribuição para quem para nós que fazemos, né, a cultura de raiz, a cultura popular. Os projetos que a gente tem à tona hoje próximo dia 16. A gente está na Assembleia, em João Pessoa, levando, na verdade, os forrozeiros, levando os artistas, que aqui eu convido todos. Sairá 2 ônibus de Campina Grande, em destino, para a gente lutar por mais 30 vagas para mestres da cultura popular, porque são 30 que existe, certo? A gente está ampliando através do Dr. Frank com as leis das políticas culturais, com o apoio do Cicinho, que é o filho de Pinto do Acordeon, que está nessa luta lá, nesse próximo dia 16. A gente está saindo com essa comitiva para a gente lutar para que seja implementada essas 30 vagas para mestres. Que isso vai dar direito, né, de ter um final de vida com mais dignidade, digamos. Importante, né? Valorizar essas pessoas. Isso é muito legal. A título Baixinho do Pandeiro, né, que hoje ele está deficiente visual, entendeu? Mas ele entrou nessas 30 vagas que existem através do Dr. Franco Amaral, qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe dele, né? Hoje de estar trabalhando com a Cactus Produções e criando esse movimento em pró de beneficiar esses grandes mestres da cultura popular que estão esquecidos, entendeu? A título de Seu Deca do Acordeon, 2 8 baixos, que é de Queimadas, né? Como o Luizinho falou, são poucos que tem, entendeu? É importante, né? E a importância de Dr. Frank em fazer esse movimento em pró, né, de colocar à tona de salvaguarda, né, com esses artistas que deram tudo pela essa nossa cultura tradicional, nossa cultura regional, entendeu? Então, esse seria o projeto maior, entendeu? O outro é fazer com que, pela Cactus Produções, com o Dr. Franco Amaral, fazer com que a gente tenha uma nova chamada aí com mais 13 mestres, que não é pelo Estado, é pelo município mesmo, pela Sim. Prefeitura Municipal, onde vai estar dando reconhecimento a mais 13 mestres, grandes compositores, grandes forrozeiros, grandes instrumentistas, que a título do nosso querido Luizinho do Nordeste, a título de grandes outros nomes, entendeu? Que são, como é que se diz? São patrimônio material da nossa cultura. Verdade. E que eles precisam ser reconhecidos, entendeu? Para que essa cultura não possa, entendeu? Se acabar, se apagar, né? Verdade. Então, pronto, os projetos são voltados a isso, o foco maior é esse. Como eu falei, Cantina Nordestina, porque a gente pretende fazer lá um point de encontro onde a gente possa debater. Quando estou a fim de fazer curtir live. cultura nordestina, música Pronto, boa, forró vai pra autêntico, vou pra lá. Pronto, vai pra lá. Perfeito. É isso, certo? Pronto, legal. Marcelo, muito obrigada. Tá? Obrigada também você aí de casa por ficar junto com a gente, conhecer esse cara. Vou pedir pra gente tocar mais uma? Pode pra ser, fechar? sim, pode ser. Antes do... Melhor, eu vou me despedir de você. Obrigado pela companhia. E você vai terminar esse podcast aqui com o Marcelo. Quer saber mais? Acesse aí, @_TM Estúdio C, toda sexta-feira, 7 da noite. A gente se encontra aqui para bater um papo legal com grandes nomes da nossa cultura. Até o próximo episódio e você fica agora, Marcelo Baião. Bacana, então vamos embora. Vou trazer uma homenagem ao Baixinho do Pandeiro, tá certo? Vamos nessa. Já dizia seu Jackson do Pandeiro que na Paraíba tem muito Zé. Tudo de Zé tem, Zé Carpinteiro tem até um chamado Zé Mané. Já dizia seu Jackson do Pandeiro que na Paraíba tem muito Zé. Tudo de Zé tem, Zé Carpinteiro tem até um chamado Zé Mané. Que é que tu quer, Zé? Quer Zé? Que é que tu quer, Zé? Quer Zé? Tem até seu Zé Baixinho do Pandeiro. Baixinho do Pandeiro quer seu Zé. O baixinho é danado de ligeiro, toca coco sambado pelo pé. Tem até seu Zé Baixinho do Pandeiro.
Baixinho do pandeiro que é seu Zé, o baixinho é danado de ligeiro, toca coco sambado pelo pé. E eu canto esse coco em homenagem ao baixinho do pandeiro que é seu Zé. Mas eu canto esse coco em homenagem ao baixinho do pandeiro que é seu Zé. Canto esse coco em homenagem ao baixinho do pandeiro que é seu Zé. Que é que tu quer, Zé? Quer Zé? Que é que tu quer, Zé? Quer Zé? Catingueira fulora vai chover, andorinha voou vai ter verão. Se não vier chuva estiagem, não vai ter boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A Cauã se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Que é que tu quer, Zé? Quer Zé? Que é que tu quer, Zé? Quer Zé? Tem até seu Zé baixinho do pandeiro. Baixinho do pandeiro que é seu Zé, o baixinho é danado de ligeiro, toca coco sambado pelo pé. E eu canto esse coco em homenagem ao baixinho do pandeiro que é seu Zé. Marcelo Baião. Valeu, muito obrigado. Foi bom demais estar por aqui.